noite. Eu sou Gabriela Machado, sou jornalista especializada em sustentabilidade, também com ênfase em economia circular e moda circular. Recentemente eu lancei em coautoria o material Fibras e Materiais rumo à Moda Circular, com uma outra pesquisadora e com apoio do Fashion Revolution, então se vocês quiserem dar uma pesquisada. E hoje estou super feliz de estar aqui mediando a conversa com a Mayara e com a Raquel. A gente vai estar falando também de materiais, no caso do segmento de metais, que me interessa bastante, eu quero até aprender mais com elas. Então hoje a gente vai falar de reuso de metais, uma abordagem que eu tenho uma perspectiva assim, um pouco abrangente, no contexto da mineração urbana, que se fala na economia circular, né, o urban mining, e que para mim é uma perspectiva genial, assim, de abundância, né, porque traz a percepção de que não é necessário assim, fazer uma exploração de materiais e minerais brutos como a indústria prega, né? Na verdade, a gente tem uma abundância desses recursos, muitas vezes dentro das casas das pessoas, né? Nos armários parados, né? Então, esse termo de mineração urbana, ele se refere a metais, muito também no aspecto dos eletrônicos, mas também abrangendo metais relacionados a joias, que é o nosso foco aqui na conversa. Então, eu vou pedir nessa primeira rodada que as nossas panelistas se apresentem rapidamente para a gente começar. Bom dia, eu sou a Mayara, eu sou fundadora do IBBank, que é a primeira empresa que recicla metais preciosos no Brasil e que a gente faz todo esse trabalho com traçabilidade e muito respeito à natureza para justamente evitar novas extrações. Então é um pouquinho, né, do que eu faço. Eu venho da moda, eu já trabalhei no segmento principalmente da joalheria e que foi aí que eu vi a necessidade de trabalhar realmente com a reutilização de materiais, porque eu fazia desde a compra até o preço final da peça e eu comecei a me sentir muito responsável por tudo que eu estava comprando e eu não sabia de onde vinham as coisas, nem o prata, nem o ouro. Comecei a estudar para ver se existia algum lugar que eu pudesse comprar, né, um material reciclado, não tinha. Fui atrás de material certificado também, de ouro certificado. Existem algumas empresas de ouro certificado, mas a maioria exporta 100%, então tem o menor controle dentro do Brasil. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, desmotivada justamente, porque eu não queria trabalhar com material tão sério e tão importante, né, sem saber a procedência, sem saber nenhuma informação do mercado. Então é isso que eu venho, né, querendo mostrar e ajudar a transformar isso do mercado, que é realmente mostrar realmente de onde vem, o que vem e o que pode ser modificado, o que a gente pode cobrar e o que a gente pode desenvolver junto. Então é uma mudança muito grande de mercado, de uma forma que é trabalhada há muitos anos, principalmente de exportação. Então a gente segue, né, sendo colonizado, porque é a principal forma hoje que se trabalha no Brasil. Até você crescendo uma empresa, é difícil você depois conseguir continuar crescendo sem você precisar exportar. Então é um mercado que você precisa realmente se desenvolver e precisa mudar o mindset para as pessoas entenderem o tamanho desse mercado e o tamanho dessa importância. Obrigada, Mayara. Raquel, por favor. Bom dia, meu nome é Raquel Vitulli, minha marca é Raquel de Queiroz Joias. Pode falar mais próximo do microfone, tá? Obrigada. O Queiroz porque eu herdei muita joia da minha mãe. E quando eu comecei na joalheria, eu comecei justamente reciclando os metais. Então eu reciclava o ouro, eu reciclava a prata, e assim eu comecei. Um dos pilares da minha empresa, no meu plano de negócios, foi a sustentabilidade. Então eu busco até hoje ser mais fidedigna nas minhas peças, que elas tenham outros
materiais, e o metal que eu utilizo é o ouro e a prata, mais a prata atualmente. O que eu percebi no mercado? Os clientes não sabem que os metais, tudo relacionado à joalheria, é em dólar, é um preço internacional. Então é um preço que sempre sobe, por mais que as pessoas falem, nossa, no Brasil tem muito ouro, tem muita prata, tal, mas infelizmente a gente acompanha o mercado internacional, né? Então a questão de precificação é um pouco complicada. Eu basicamente criei a minha marca para exportação, mas claro que veio atualmente no Brasil também. Então eu comecei participando de feiras fora do Brasil. Em uma dessas feiras na Alemanha, em Munique, eu me deparei com um joalheiro que tinha uma organização, uma organização, que ele procura um substituto para o mercúrio, né? Porque o mercúrio, em alguns países do mundo, não é só do Brasil, é utilizado para a mineração de ouro. E quando eu via ele fazendo palestra e tudo mais, e quando chegou a hora de falar do Brasil, a gente não tinha estatística. Eles só sabiam que o Brasil poluía com mercúrio, mas não tinha números. Então foi uma coisa assim, passou batido. Isso me chamou muita atenção. Então, lá mesmo na Alemanha, eu telefonei para os engenheiros da Universidade do Rio Grande do Sul e pedi uma pesquisa. Falei, vamos achar um substituto para o mercúrio. E aí, é uma pesquisa gigantesca. E a gente pode se aprofundar na sequência, na conversa, Raquel. Não, sim, é só um parâmetro de como foi feito, da onde veio a ideia. Porque eu vi a ideia lá quando eu estava lá fora e vi... Para criar a sua marca, para começar Não, isso da pesquisa. Né? A prática em si, eu já ficava em setores de sustentabilidade, já levava as minhas peças com metal já recuperado, isso sempre aconteceu, tá? Então, na verdade, a pesquisa em si é uma coisa que hoje em dia a gente... É muito problema, né, no ambiente e tudo mais, a gente vê o que está acontecendo no Brasil, no mundo, então é uma coisa que eu comecei a me aprofundar, mas sem deixar, obviamente, de produzir as minhas joias, né? Maravilha. Bom, já que a gente pegou os ganchos do impacto, né, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais esse assunto, voltando para a Mayara. Mayara, por que então o reuso e até mesmo a reciclagem dos metais, que eu quero que você explique um pouco mais esse conceito, que vocês falam em diluir o metal para entender a pureza que tem naquela joia que a pessoa está vendendo, né? E isso pode ser chamado de reciclagem, né? Então, por que o reuso e a reciclagem desses metais é melhor do que a mineração, que a gente hoje em dia enfrenta aí tantos problemas relacionados? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para você produzir um único anel de ouro de mais ou menos 7 gramas, você tira do meio ambiente 26 toneladas de resíduo. Então, a gente começa por aí. Na hora que você começa a estudar o impacto e na hora que você começa a realmente pensar em tudo os problemas, né, e não só são ambientais, são sociais também, né, que o ano passado a gente teve essa informação, né, de todos os problemas que os povos Yanomami estão sofrendo, que é justamente, não vem de agora, né, a contaminação de mercúrio, são pelo menos 30 anos de contaminação para eles estarem no estado que eles estão. Então, a importância disso para todos conhecerem é que assim, a produção da joia está diretamente interligada à mineração. Então, se as pessoas não entendem que elas têm que consumir de marcas, né? Se ela ama marcas, se ela ama joias, ela tem que consumir realmente de marcas que estão preocupadas em realmente reutilizar o metal, porque senão ela está levando toda essa desinformação e todo esse problema socioambiental, principalmente dentro da Amazônia, que hoje a gente tem, para frente, né? Então, assim, o consumidor está diretamente
ligado a tudo isso. Então, por isso é tão importante as marcas hoje se preocuparem, né, com esse lado. E hoje 90% de tudo que tem de ouro no Brasil tem indício de ilegalidade. Então, todo mundo que trabalha com ouro hoje no Brasil 90% vem de terra que a gente não sabe a origem. Então, é justamente por isso que na hora que você começa a ver todos esses números, entender um pouco mais sobre isso, é a importância real de reciclar. Para mim, é a única forma de reutilizar esse metal e não favorecer mais extração, mais impacto e trazer todo esse outro problema, né? Porque assim, na hora que a gente vê que o mundo está acabando ambientalmente, socialmente, e se a gente quer ter um futuro, a gente tem que pensar e a gente tem que valorizar a economia circular de todos os sentidos. Então, temos muito para falar disso. Então, esse é um pouquinho do que eu acredito, né? E por isso que eu vi essa necessidade, nem era exatamente a minha área, eu sou de moda, né? Mas eu vi que, assim, os joalheiros hoje não têm opção de compra e eles não podem escolher, né? Se eles querem trabalhar com ouro e a prata. Obviamente, eles podem trabalhar com outros materiais que a gente viu aqui na feira. Eu acho que é um lado criativo incrível, que não só precisa trabalhar com pedra minerada, com metais preciosos, mas tem pessoas que sim querem trabalhar de uma forma mais tradicional e elas precisam poder escolher, né, com transparência. E nessa área, então, do trabalho com os metais preciosos, que vocês até me falaram nos bastidores, né, que até a própria prata é considerado um metal precioso, né, embora as pessoas não relacionem isso normalmente. Mas só voltando um pouco no seu incentivo, na causa, né, das joalherias, das marcas autorais estarem utilizando mais esse metal reciclado, os metais, o que a gente vê mais hoje em dia, talvez as grandes joalherias, elas estão falando mais de rastreabilidade e certificações de uma extração responsável, né, com condições mais responsáveis e talvez não insalubres de trabalho nas minas, né? E, no meu ponto de vista, parece que a gente ainda vê menos a abordagem da reciclagem dos metais, né? Então, qual é o seu ponto de vista aí em relação ao crescimento desse mercado? E aí a gente puxa o gancho para a Raquel também. Desde quando você produz as joias com os metais de reuso? E como você achou os fornecedores que te fornecem esses metais que você utiliza no seu trabalho? Bom, temos 3 perguntas, se eu esqueci alguma. Mas assim, basicamente, metais preciosos englobam prata, ouro, platina, paládio, osmio, tem uma cadeia que todos esses metais, eles são eternamente recicláveis e reciclados. Ciclos dentro de ciclos, eles poderiam fazer parte. Exato. Então, por exemplo, o plástico, né, você recicla uma vez ou duas, ele vai perdendo propriedade. Os metais preciosos, eles nunca perdem a propriedade. Então, isso é muito legal saber também, porque ele vai ser eternamente útil e ele pode ser eternamente realmente reutilizado. Então, você vê que na joalheria é um mercado que as pessoas já fazem essa reutilização contínua. Mas o que acontece? Porque, por exemplo, na hora que você faz o ouro 18, é o ouro 75% ouro e o restante são ligas. Vai prata, vai um pouco de cobre. Então, o que acontece? De reutilizar muito esses metais, você vai baixando o teor deles e vai não conhecendo mais o teor exato dele. Porque na hora que você faz, porque existem uns testes, né, de toque, de ácido, você tem uma noção do teor, mas o teor realmente que gira hoje no Brasil é que na hora que você vai estudar, a gente faz um trabalho com raio-x. Então a gente funde o metal, coloca no raio-x, manda isso também para o nosso cliente. O teor médio de uma peça que teoricamente teria que ser 75%, que é o 18 quilates, ele é 65% a 68%. Então também é outro problema que as pessoas acabam vendendo um metal que ele não tem o teor que elas dizem que ele tem. Então, por ficar reaproveitando muito,
na hora que você solda, você coloca outros materiais dentro, você vai cada vez mais baixando o teor da própria peça. Então, por isso que é importante também a purificação desses metais e o entendimento realmente do verdadeiro teor de cada peça, né? Mas então, de uma forma geral, a prática de reuso, ela está mais ou menos disseminada no mercado. E por que os consumidores dificilmente sabem disso, né? Está faltando muito dessa comunicação com o consumidor final. Porque assim, hoje o mercado desse reaproveitamento são dentro das oficinas ou o mercado ilegal. Que é isso que a gente também luta contra, é legalizar e fazer tudo realmente, com nota fiscal, com propriedade, com transparência. E isso, nesse setor, você vai em qualquer compra ou venda do ouro, eles estão reciclando o metal. Mas você não sabe onde eles estão reciclando, se estão nas normas também ambientais, isso é muito sério, né? Uma purificação. E essa pureza, né? As misturas que você fala. Você recebe às vezes, você manda purificar dentro de uma oficina normal, você chega o metal, olha e fala, beleza, acho que está puro. E isso também não segura de nada, né? Por isso que esses processos são tão importantes, realmente trabalhar com lugares sérios, lugares com nota fiscal, com exigências de vigilância sanitária, que são processos químicos. Você passa principalmente no centro, na Sé e nas ruas, que é a Rua do Ouro, você fica vendo fumaça verde. É proibido você fazer essas purificações dentro dessas oficinas porque é perigoso, né? As pessoas inalam materiais insalubres, então existe todo um risco que também as pessoas não sabem, né? Você manda purificar por íris, você não vai saber o teor exato e ele está fazendo algo dentro de um espaço que ele mesmo está se contaminando, né? Então, assim, eu sei que tem, né, vários problemas, mas estamos aqui para ajudar a solucionar, para ninguém sair também desanimado do mercado, mas são coisas que são importantes você entender, para você também modificar e para você estudar e para traçar esse caminho, né? E no B2B, então, Raquel, conta como é o relacionamento com esses fornecedores e que tipo de exigências, né, você tem em relação à transparência, até rastreabilidade dos materiais que você usa? Então, eu comecei, como falei, recuperando os metais, né? Eu mandava para grandes recuperadores. Isso nunca foi feito de forma... Pode explicar esse conceito? Empresas grandes, que tem, por exemplo, tem uma empresa que é do Mato Grosso, ela é enorme. Ela faz só isso, ela tem os materiais todos apropriados para isso. Você resgatava joias e encaminhava para recuperadoras. Exatamente. Essas recuperadoras, só para facilitar, essas recuperadoras, elas fazem a separação dos materiais mesmo, né? E hoje existe até umas certificações que provam que o metal que você está recebendo dessas recuperadoras estão 100% puros. Aí sim é trabalhado na oficina, para confecção de joias. Algumas joias, quando voltam para mim, eu mando para lá para fazer essa recuperação do metal. Porque também se você fica recuperando dentro da oficina, o metal não fica bom. Entendeu? Ou ele craquela, não fica uma joia depois que você pode usar, vender. Você pode usar, vender normalmente, entendeu? Então ele vai ficando perdendo a qualidade, como a Mayara falou também, o ouro, ele vai diminuindo, né? Se também o cliente não entende quando vai recuperar, purificar o ouro, ele vai ter uma perda. Tá? Bom, vamos lá. Será que a gente entra um pouquinho já na atuação da IBBank? E aí a gente pode permear também as práticas da IBBank ainda com a rastreabilidade? Se eu tenho então uma joia em casa, amada, querida, mas que já está na hora dela seguir o ciclo dela, né? Eu entro na plataforma da IBBank, qual é o processo que eu tenho que acessar para poder vender? E tendo posse dessa joia, qual é a sua próxima etapa, né, para ela virar futuramente uma nova peça, para auxiliar no processo?
Então, basicamente, a gente compra e vende os metais preciosos para a gente conseguir fechar o ciclo. Então, a gente compra geralmente desde pessoa física, a sobra de oficina, a resto de indústria, peças de leilão. Então a gente compra tudo que contenha prata e ouro. Às vezes as pessoas acham que são só acessórios, mas tem moeda, tem objetos grandes, tem faqueiros. Então tem bastante peça também fabricada, tanto com ouro e prata, que as pessoas não usam mais. Então basicamente a gente compra o ouro que tem na rua, que realmente a gente compra esses metais, mas a gente faz uma análise e uma explicação com transparência. Então a gente vai começar a coletar todos esses dados da compra desses materiais, que eles vão ser a origem do nosso metal. Porque antes disso, quando você vende a peça que já existe, a gente nunca vai saber exatamente de onde ela veio, né? Porque ela perdeu, às vezes, alguns DNAs que a gente fala do metal, quando ela foi já purificada para ser utilizada na peça da joalheria. Então, o que acontece? A gente vai fazer a compra desse material, fazer foto desse material, nota fiscal, e a gente começa uma traçabilidade a partir desses dados. E a gente junta um volume de várias empresas, de várias pessoas juntas, para ter um volume maior, para depois a gente fazer a venda desse material. Então, a gente faz isso de forma online, então a gente recebe peça do Brasil inteiro, a gente indica, né, para mandar de uma forma mais segura, com seguro, que daí acontece qualquer coisa, você não vai perder a peça, né, você vai ter esse reembolso de extravio. Chegam as peças, a gente vai primeiro analisá-las com ácido de toque, só para saber se contém ou não prata e ouro, e depois a gente vai fazer a análise de raio-x dessas peças quando a gente funde. Por exemplo, você manda para a gente 3 peças, a gente vai fundir essas peças, colocar no raio-x e te mandar a foto do exato teor do que a gente está comprando de você. Então, a gente quer evitar exatamente o achismo e eu acho que esse ambiente de compra e venda ouro no Brasil hoje é muito desagradável, não é um lugar que as pessoas que realmente têm joia vão vender as peças, né? Tem uma irregularidade também. E tem irregularidade, não tem transparência, e as pessoas não vão te falar o que você está vendendo lá de verdade. Então a nossa ideia é realmente mostrar com o raio-x, falar, olha, realmente esse seu metal que você está vendendo para a gente não é 75% e está a prova daquilo. E depois disso a gente junta todas essas informações para quando a gente for vender esse metal. Então, geralmente, nossos clientes finais são joalherias que compram esse nosso material e ele já vem com esse link desse QR Code explicando da onde ele veio. Então, se você nos vendeu as peças, se fulano de tal vai estar, inclusive você vai aprovar que os seus dados vão estar nessa mesma rastreabilidade, para a gente evitar também de comprar coisas ilegais ou que as pessoas estão vendendo porque roubaram. Então a gente elimina todos esses processos na hora que a gente faz essa transparência de dados. Então é mais ou menos isso que a gente faz. E a gente tem uma parte também que a gente trabalha de troca, é a compra, a venda, e a troca é quando o joalheiro capta prata ou ouro, manda pra gente, e aí ele escolhe se ele quer ficar com tudo ou não, e a gente devolve isso para ele também com essa rastreabilidade. Então ele continua tendo uma segurança com dados que o metal que ele mandou pra gente foi reciclado, para ele provar para o cliente dele também, e de alguma forma esses trade shows que chamam é muito lucrativo para as marcas, né? E não necessariamente elas querem, às vezes, aquele metal. Então elas acabam vendendo a sobra para a gente, que a gente depois vai revender tudo isso. Uau, bem interessante. Várias possibilidades aí dentro desse processo, né? E vamos lá, Raquel, você por acaso já fez um pedido, já fez um negócio com a IBBank? Agora eu fiquei até curiosa. Ainda não, preciso fazer. E me conta porque eu ainda tenho material. Eu vou ter como ela. Eu ainda tenho material. Quando eu já estiver zerando, aí eu já vou fazer minha compra. Tá.
Em relação à sua demanda, né, como criadora de joias autorais, quais são os seus critérios para fazer a compra desses metais para sua marca? Critérios mínimos que têm que ser ticados, né, para você fazer essa compra? Eu acho que o que a Mayara falou. Antes da Mayara, eu comprava sempre da RBM, que é uma outra empresa, essa aqui do Mato Grosso. Eu sempre procurei fazer negócios onde eu conseguia saber, né, como eles faziam o processamento desse metal. Uma coisa que todo joalheiro que vai começar, a gente tem uma informação errada, de que prata não tem no Brasil. Então toda a prata, teoricamente eles falam pra gente, toda a prata é reutilizada, porque a gente não tem minas de prata no Brasil, né? Como a Mayara estava explicando, você não tem dados aqui no Brasil. Então, a gente tem ouro, né? Minas de ouro, regulares e muitas irregulares. E a prata, não temos minas regulares legais, né, de prata no Brasil. Ela vem como resíduo do ouro e do ferro. Subproduto. Um subproduto. Ela vem do subproduto da mineração do ouro, então sempre tem um pouquinho de prata, e da mineração de ferro, que a gente tem hoje muito no Brasil. Mas é isso, a gente não tem nenhum dado de quanto é produzido no Brasil, porque os dados, eles vêm se as empresas legalizam e declaram quanto que elas produziram, e não tem ano que é zero. Eu fui em todos esses documentos e falei, que bom, que a gente sabe que tem isso, que a gente tem a prata no Brasil, a gente não tem noção da quantidade. Então, assim, é uma pesquisa difícil de você fazer, porque você não tem dados, né? Então, se procura ser o melhor possível, né, nesse quesito do metal. A Mayara entrando no mercado com o IBBank já deu uma outra roupagem. Porque, por exemplo, eu faço parte de uma associação na Espanha de joias sustentáveis. Eles vieram da Colômbia. A Colômbia está muito adiantada nesse quesito, né, que a Mayara está fazendo agora aqui no Brasil. Então, assim, a gente não achava um espaço aqui no Brasil para isso. Então, a Mayara é pioneira nesse setor aqui. Mesmo conversando com a Colômbia e tudo mais, é difícil porque o tipo de mineração deles lá é diferente da nossa. Lá é muito familiar, aqui não. E a extensão do nosso país também é gigantesca para fiscalização, é outra coisa também muito difícil. E falando um pouco mais então de rastreabilidade, né, no processo de mineração tradicional, vocês podem comentar assim rapidamente como o trabalho de vocês, tanto agora da Mayara com o IBBank, como uma plataforma, né, que está comunicando todas essas questões, como a Raquel nesse lugar de joalheira e pesquisadora, né, como vocês aí como atores, agentes responsáveis nesse mercado, conseguem, por exemplo, criar pressão para evitar o uso de um químico contaminante na mineração, né? Jogando luz nesse assunto, aí a gente falou nos backstage sobre o uso de mercúrio, né? Vocês podem comentar como está nesse momento essa questão da pressão, né? De, enfim, conscientizar público e fornecedores dos impactos de um uso contaminante como o do mercúrio, por exemplo? Eu acho que foi bem pontual, quando a gente viu, todo mundo viu na televisão os Yanomamis, né, com o problema da mineração ilegal, com o uso do mercúrio. O grande público não entende o que é uma contaminação por mercúrio, que não é uma coisa que você contaminou hoje, amanhã você vai ter sintoma, né, é uma coisa a longo prazo. Então, hoje a gente tem uma população ribeirinha contaminada também, porque uma vez que ele contaminou os rios, ele contaminou os peixes, as pessoas comem os peixes, elas ficam contaminadas, né? Então, contaminação de peixes por mercúrio, eu acho que é até mais familiar para as pessoas, né? Do dia a dia. Sim, mas é aquilo que eu te falei, as pessoas não entendem por essa questão, de que você comeu o peixe, você se contaminou e você vai ter um sintoma amanhã. É acumulativo. É acumulativo, exatamente. Então, é difícil você explicar e a pessoa assimilar esse problema.
O Brasil tem um tratado de Minamata, né, na cidade do Japão, que sofreu muito com mercúrio, mas não foi na mineração. E a partir desse tratado é proibido o uso de mercúrio no Brasil. Foi ratificado em 2018. Só que o mercúrio entra no Brasil de forma clandestina. E você tocar nesse assunto, fazer uma matéria sobre esse assunto, é tudo muito perigoso. Porque não é uma coisa que se pode falar. Então, quando existem meios de se fazer uma mineração sem mercúrio. Mas não é rápida, talvez, as pessoas não acham eficaz a separação, né, da terra, do ferro, do ouro. Então, é muito difícil você seguir em frente numa pesquisa, por exemplo. Né? Não existe o interesse de todo mundo nisso. O que é legal, tem muitos documentários, tem um filme que acho que do Johnny Depp até, do Minamata, que tem no Netflix até, que conta que as pessoas começaram a ter alguns sintomas muito sérios na cidade inteira, porque contaminaram o rio da cidade. E aí começa a contar, e assim, gente, do que é essa contaminação, E é do mercúrio. E aí, depois disso, né, eles começaram a realmente entender a importância disso, porque é isso, como é a longo prazo essa contaminação, essa empresa, se tivesse lá 10 anos, ninguém ia ter nada. Então, teoricamente, você fala, nossa, já tem essa empresa aqui há 30 anos, só agora. Então, as pessoas não interligam o problema, porque não é momentâneo, né? E a descontaminação é ainda mais difícil. A gente está tentando também fazer um projeto para ajudar na descontaminação inicial, talvez, de solo, que a gente está estudando para a gente... Biorremediação tem a ver com biorremediação, não é mais descontaminação. Na verdade, assim, a gente estava estudando, a Raquel sabe até mais, mas é com homeopatia. E a homeopatia, na verdade, você vai colocar mais o mercúrio de uma outra forma, né? A homeopatia você trabalha justamente com o próprio agente. A gente estava pensando, como é difícil você fazer isso com o ser humano, porque você envolve o Ministério da Saúde e tudo mais, aí a gente pensou primeiro fazer a descontaminação do solo, para aí depois, porque não adianta nada, né? Eles estão vivendo ali naquela região, plantando ali, onde o solo já está contaminado, quer dizer, não adianta primeiro começar por eles, porque eles vão continuar se contaminando também, entendeu? Então era uma coisa, assim, um trabalho bem a longo prazo, começar a fazer isso. E quando você fala gente, você poderia falar mais, é uma associação na Espanha? Desculpa, você citou não, a associação na Espanha já é sustentáveis. Eles também fazem ações para explicar. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente conversando, explicando. Você visitou ou você... Não, eu faço parte. Eu faço parte. Porque, assim, começou na Colômbia, como eu te falei, lá tem muita mineração de ouro. Então, que elas se mudaram para a Espanha e deu continuidade lá. Aliás, o mercúrio também, tem muito mercúrio na Espanha. Né? Porque quem trouxe o mercúrio para a América do Sul foram os espanhóis. Porque os portugueses não detinham essa tecnologia de mineração. Isso foram os espanhóis que trouxeram. Então, tudo um contexto, assim, é um trabalho de formiguinha, porque a gente vai fazendo também nas feiras, palestras, vai conversando, vai explicando outros materiais que você pode utilizar junto com o metal e tal. Mas a questão do metal, a questão da contaminação é no mundo inteiro, né? Muitos países da África, nas Filipinas, é muito sério. Muito interessante. E voltando então para a Mayara, você poderia falar um pouquinho mais do uso da documentação, da rastreabilidade dos metais que vocês comercializam em blockchain? Então, o que acontece? O metal, eles estão estudando várias maneiras de conseguir marcar o ouro para saber a procedência, tanto na mineração quanto independente do caminho que ele percorreu.
É um grande desafio você analisar e você saber de onde veio ou provar que daquela mina que você retirou aquele metal é realmente a peça que você está produzindo. Porque na hora que você faz a purificação do metal, você perde os principais componentes que diriam de onde ele é. Coisa que, por exemplo, a mineração de uma pedra, a pedra, uma gema, né, minerada, você consegue, por análise de raio-x, de microscópio, analisar a cor, você sabe da região que ela vive. O ouro, você perde todas essas propriedades. Então, ainda é um desafio muito grande de tudo que está acontecendo. Você vê que assim, tem vários projetos no Brasil para conseguir fazer isso, porque assim, eles exportam muito. E agora as pessoas que compram esses metais, principalmente, né, de fora, eles querem comprovação daquele metal que ele não é da mineração ilegal. Então, eles estão tentando de várias formas, de várias tecnologias, aplicar ou o isótopo dentro do metal para marcar, para depois que chegar esse material no laboratório, eles saberem realmente de onde ele veio, ou mandar o metal sem purificar, que aí você vai ter os outros componentes do mesmo lugar para saber a região que ele foi minerado. E a gente, na verdade, a gente acaba já comprando uma peça que ela já foi purificada. Porque assim, quando você tira do meio ambiente, ele não é o ouro prata pura. Então, de qualquer jeito, ele vai ser purificado. Então, a gente também não tem de onde veio o metal. Então, a nossa origem é a pessoa que vende pra gente. Acaba sendo a origem do metal que agora o nosso desenvolvimento é realmente trazer essa informação para o resto da vida desse material, porque a nossa origem é realmente a pessoa que nos vendeu, não a região que ela foi retirada, né? Porque assim, uma pessoa tem às vezes peças de várias partes do mundo, inclusive, onde nem ela sabe de onde que veio aquele material, né? Então a gente acaba fazendo essas etapas dentro dessa plataforma de rastreabilidade que a gente fecha em blockchain para a gente ter esses dados para as gerações futuras. Então, quem produzir o metal que a gente vendeu, ele tem esse DNA, que é uma rastreabilidade, né? Ele tem um link. Só que também, se o joalheiro não passa essa informação para frente, ele também o cliente dele vai continuar comprando o material que ele segue sem saber de onde ele fala que é do IB, tudo certo, mas a nossa ideia é sempre continuar e se adequar com a tecnologia que a gente tem hoje. A gente está buscando agora uma forma de marcar, entregar dados para o nosso cliente, para ele colocar na própria peça dele, para daqui 50 anos as pessoas conseguirem saber a origem desse lote de reciclado. Então é sempre um desafio, né? Acho que cada vez mais a tecnologia e os dados crescem, então a gente vai cada vez mais buscar isso. Mas hoje a gente tem da onde a gente compra, de quem veio, a região, aonde foi purificado, quanto foi purificado e os dados ambientais de equivalente, o quanto que aquilo deixou de prejudicar o meio ambiente, socioambiental também, né, porque tem o mercúrio. Então, esses benefícios de usar o metal reciclado e não o metal mineral. Sim, e a quantidade de informações que chega para o comprador, com certeza varia, tem uma diferenciação em relação à informação que vai chegar para o consumidor, né? Porque é outro nível de entendimento, né? Talvez a Raquel possa complementar nesse sentido, assim, quanto de informação você costuma recolher, né? Voltando a falar dos critérios, né, para você fazer esse consumo, e quanto de informação você filtra para chegar no consumidor final de forma também facilitar esse entendimento. É muito difícil você ter um consumidor final que vai perguntar para você de onde veio o seu metal. Não existe. A mesma coisa que eu ficar focando e falar que a minha já é sustentável.
Eu não vendo ela porque ela é sustentável, eu vendo ela porque a pessoa gostou do design dela, que ela gostou de algum outro material que eu tenho usado, mas nunca, isso foi feito, fiz uma pesquisa interessante, tá? Nunca se vende por ela ser sustentável. Então, enquanto você não educar o consumidor final a se questionar de onde veio esse ouro, de onde vem essa prata, eles nunca vão deixar de comprar o metal, a joia, por conta de onde veio esse metal. Então, atualmente, o quanto de informação, assim, digamos que chegou um consumidor consciente, né, querendo entender mais, assim, você chega a disponibilizar no seu site, você tem algum material que você pode compartilhar com um pouco mais de explicação sobre esse processo? Geralmente a explicação é dada para o cliente em particular, não é no site. Porque, como eu te falei, você não compra uma joia pensando onde veio o metal. Então, você coloca isso lá e a informação completamente irrelevante para ele. Então, como eu falei, como se falasse, uma joia sustentável, também para ele é irrelevante. E quando você falou, Mayara, de colocar na joia essa informação, você se refere a qual método, assim, especificamente? Porque quando a gente fala de rastreabilidade, eu penso muito no QR Code, né? Hoje em dia o QR Code ele é a grande porta de entrada, né, para você ver mais informações, até em breve aí, passaportes, né, dos produtos e materiais que a Europa já está implementando de forma obrigatória, em breve deve chegar aqui, mas fala um pouco mais sobre essa porta de entrada mesmo para essas informações. Então, hoje a gente manda esse link com o QR Code para os nossos consumidores. A gente parou por enquanto aí, porque tem muito trabalho a ser feito em vários aspectos até. E o que acontece? A pessoa pode colocar esse dado dentro da garantia da peça dela, para ela comprovar isso, ela pode divulgar isso, ou ela pode guardar esse dado dentro da própria empresa, se a pessoa mais para frente, ou para ela comprovar que todo metal que ela consome tem essa responsabilidade. Então, assim, vai também de acordo muito do que o joalheiro quer mostrar com a marca e do que é importante para ele. A gente entrega um trabalho que a gente está mostrando a origem. Eu tenho um dos meus maiores clientes que eu tenho, ele por enquanto não divulga que ele só trabalha com metal reciclado. Porque se caso aconteça um mês ou outro dele não ter esse material, ou enfim, ele tem às vezes um fornecedor que sou eu, outro que vem de outro lugar, eles aí, é isso, assim, as pessoas ainda estão entendendo como que elas vão informar, o que elas devem informar, porque as pessoas falam, nossa, eu vou informar quando o meu produto estiver perfeito. Nunca vai estar perfeito, sua peça, assim, nunca vai ser sustentável, você não é sustentável. Então, assim, as pessoas entenderem que, assim, tudo bem, ela fala 10% do que eu tenho é feito com material reciclado, eu captei tudo isso de cliente, começar a informar isso, porque as pessoas vão criar esse interesse em saber, então, nossa, por que ela está falando que o material dela é reciclado? Né? As pessoas nem estão preocupadas às vezes nisso. Eu sei pessoas com muito dinheiro, inclusive, que pararam de consumir porque estavam vendo escândalos de mineração. Mas não necessariamente ela interligou que às vezes tem marcas que sim trabalham de uma forma ética, ou reaproveitando o que tem, ou usando outros materiais, ou reutilizando, ou contribuindo, e que ela pode levar essa informação também para o cliente dela. Então é algo muito novo, né, de tecnologia. Se a pessoa quiser colocar o QR Code na peça dela, ela pode, hoje tem gravação a laser. Então, assim, existem várias formas da pessoa dar esse segmento, mas vai muito de acordo com a peça dela. Às vezes a peça é muito pequena, então eu vou colocar nessa garantia. Essa garantia vai ser online ou vai vir no papel. Então, assim, tem muitas possibilidades. E o importante é as pessoas entenderem essa necessidade de passar essa informação para frente, né? Para a pessoa ter essa origem, mas só dela buscar trabalhar diferente, trabalhar mais eticamente correto, geralmente as marcas já ficam satisfeitas, falam, eu estou fazendo um papel que
acho importante, né? Por isso que às vezes elas não comunicam, mas já é importante, né? É muito importante. Raquel, então se quiser fazer um complemento, aí depois a gente tem alguns minutinhos finais, caso tenhamos aí perguntas do público. Vão pensando aí já, gente, vamos participar. Na verdade, como a Maria falou, você não consegue ser 100% sustentável, né? E acho que aí as pessoas também têm que entender que isso aqui é um pontapé. Começando a falar, porque muitas marcas nem falam, né? Não gostam de falar porque, como eu te falei, você falar que é sustentável não vende. E você consegue algum certificado, Raquel, ou ainda não chegou a esse nível assim, de transparência pelos seus fornecedores? Sim, não. Como eu trabalho com outros materiais, alguns materiais têm, mas assim, de metal, agora vai ser a Maiara que vai ter o certificado, né? Não existe certificações, né? Até a gente está criando coisas para a gente ser uma certificadora, porque não existe. As pessoas nunca quiseram transparecer os dados. Esse é o grande problema, que as pessoas ganham muito escondendo os dados. Então a gente está indo contra um mercado muito grande de mineradoras e de muitos anos, e de políticos que estão na mineração. Lobbies, né? Lobbies. A gente estava falando da contaminação, você vai estudar o Pará, a água inteira do Pará está contaminada. Então, tudo que você comer, todos os peixes que você consumir dali estão contaminados. Então, assim, não é brincadeira. Isso chega, se exporta o peixe. Então, assim, são coisas muito além de só o ouro. E é esse que eu sempre falo, né? O questionamento do valor, né? A sua peça é muito mais bonita e ela tem um valor muito mais alto se ela tiver essa ética, se ela tiver essa responsabilidade, e não o valor se só da peça. Nossa, isso é valioso. Eu acho que a gente está numa fase, numa época que assim, a gente tem que questionar o que é valor pra gente, né? Se é uma peça tradicional com uma pedra maravilhosa, isso é o que você quer mostrar para as pessoas, você tem que mostrar outra coisa, né? Na minha concepção. E é isso, eu acho que é mudar esse mindset não só na joalheria, mas em todas as coisas que você consome, nas coisas que sim, na hora que você compra, você está sendo responsável por alimentar aquele ciclo e aquele produto, aquela marca, né? E na IBBank vocês têm intenção de, por exemplo, divulgar os nomes dos seus clientes para criar esse vínculo aí com potenciais consumidores? A gente tem dentro do site uma lista de clientes, inclusive a gente tem vários clientes aqui que trabalham, estão utilizando um dos nossos clientes, mas a gente deixa isso em aberto, a gente convida, né, as marcas a estarem ali, a gente coloca o logo, o site delas, mas tem muita marca que às vezes ainda não quer divulgar ou prefere não mostrar de onde veio o material. Então tem um pouco de tudo, mas a gente tem essa lista sim, que é isso, né? Mostrar para quem. E aparecem, é engraçado, que aparecem clientes assim, nossa, eu sigo o IB, onde que eu posso comprar uma aliança? Aí a gente fala, tem aqui no site, porque é isso, as pessoas estão começando a se preocupar de verdade e fala, nossa, minha esposa, se eu der uma aliança, ela vai me devolver. Então, isso é muito legal. Ser amiga com ela, representa depois. Gente, temos espaço para uma, no máximo 2 perguntinhas, então vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir explicar pela pergunta, mas você está falando sobre construir um marketing para a marca de que foi feito de um jeito sustentável. Ao mesmo tempo, você falou que muitos dos consumidores ainda não têm esse interesse. E você citou que existe uma pesquisa sobre como é o comportamento do consumidor com relação a comprar algo sustentável ou não. E eu queria saber da pesquisa, que pesquisa é essa, onde a gente pode procurar. Eu quero entender aonde que as pessoas não querem mais comprar e por que elas não querem comprar. Na
verdade não é que elas não querem comprar. A gente fez uma pesquisa no Google, que a palavra sustentável, estou falando para joias, não interfere em absolutamente nada. Então, assim, não é que a pessoa vai atrás, hoje eu quero comprar uma joia, vou procurar uma joia sustentável. Ela vai procurar a joia pelo design da peça, pelo material da peça, se é ouro, se é prata, entendeu? Não tem uma pesquisa, assim, eu não conheço, pelo menos, tá? Foi uma conversa que eu tive também com uma pessoa de marketing, que ela trabalha com produtos sustentáveis, outros produtos. Eu que indaguei para a filha da joia. Ela falou, as pessoas não compram por ser sustentável a joia. Então, e eu acho que isso também é um mercado que está mudando. Eu acho que isso existe no Brasil, mas a gente segue muita tendência, né? A gente está desenvolvendo o IB na França agora, e eu participei de muitas palestras, de muitos estudos, de muitas feiras, e assim, gente, acabou, a moda circular lá realmente está na moda. Então, na hora que você vê todas essas tendências do que estão acontecendo, a gente sabe que o Brasil sim segue as tendências internacionais, essa história de reutilizar, de revender, toda a economia circular é o que mais se fala, porque, né, contextualizando, a Europa não tem mais nada, né, acabou com os recursos. Então, se eles estão preocupados em mostrar, em reutilizar, em comprar localmente, em ter pequenas marcas, você vê, por exemplo, a rede do Carrefour abriu, tem mais lojas de mercado orgânica do que o próprio Carrefour. Por quê? O consumidor vai perguntar e vai questionar, e isso sim vai acontecer. A gente não sabe a velocidade disso. Mas eu realmente acho que assim, quem está começando a trabalhar já de uma forma diferente, de uma forma responsável, você vai estar 10 anos na frente de quem daqui a pouco começar a pesquisar, porque assim, é isso, fornecedor é muito mais difícil, as coisas são mais caras, aí você quer embalagem especial. Então eu acho que é uma tendência sim, é uma dificuldade que a gente tem de falta de opções no mercado, mas existem, né? E eu acho que é isso. E quanto mais vocês procurarem, quanto mais vocês divulgarem, quanto mais... Porque assim, o consumidor ele tem que ser educado também, né? E se você não educa, se você não mostra essa importância, ele nunca vai entender. E ele vai continuar comprando sim pela beleza, né? E é isso que eu venho falar, é questionar essa beleza, né? Muito importante. Bom, vamos então finalizar. Vou pedir para que vocês reforcem aqui com o público as suas mídias, os seus contatos, onde a gente pode encontrar Raquel de Queiroz Joias e a IB Bank. No meu site tem a loja online, que é raqueldequeiroz.com, e o meu Instagram é Raquel de Queiroz Joias. E o IB, IB Bank, YBY, que significa terra em tupi. E aí o bank, de banco mesmo, né? Então a gente tem Instagram, a gente trabalha de uma forma online pelo site, né? Tanto para comprar, para vender, para a gente pegar a documentação também. É bem prático, acho que a gente diminui vários trâmites, pessoas, a gente economiza daí carbono também. Então, na verdade, né, eu acho que eu estou aqui para começar um caminho, que eu acho que tem muita coisa para fazer, muita coisa pela frente, muitos desafios, e nem estou aqui pela marca, estou aqui realmente pelo que eu sinto e pelo que eu acho que tem que mudar, pelo meu sentimento e por tudo que eu faço, né? Eu acho que a gente tem que realmente mudar. Torço pela iniciativa de vocês, mulheres poderosas aí, guiando um assunto inovador, e torço pela parceria entre vocês também. E é isso, gente. Obrigada pela presença. Em alguns minutos vamos ter nosso próximo painel. Aproveitem o evento.